o senhor entende que uma pessoa que precisa de um atendimento psicológico, que o médico não tem mais tempo, porque o médico também é um psicólogo. Você está falando que é uma coisa que eu acompanho desde que eu me lembro. Que o pai e a mãe às vezes iam consultar e vinham com um monte de história. O médico falou isso, mais isso, mais isso. Porque se sentiu protegidos. O médico é uma proteção que a gente tem. Certo? Então o cara precisa de atendimento psicológico porque é uma doença que está vindo cada vez mais a rodo. Esse pessoal que está surgindo agora, a cidade te proporciona, os meios de comunicação te proporcionam cada vez mais a dificuldade para você equacionar seus próprios problemas e entender o que é a vida hoje em sociedade. Tem uma série de questões que eu atribuo ao desenvolvimento, a tudo que chegou agora, e a cabeça das pessoas não estão preparadas para entender tudo isso. Então, o psicólogo tem que fazer esse papel. Tem gente que fica uma vida toda com a bengala chamada psicólogo. E quando uma pessoa é encaminhada e demora 6 meses para ser atendido, o que acontece? E pelo pior, que eu vi, neste caso, não é uma pessoa. É uma criança. É uma criança. E aí muda tudo. Aí muda tudo. Né? A atenção tem que ser diferente. Né? As crianças são a sementinha da nossa sociedade. Então nós temos obrigação. Esse caso é um caso de urgência urgentíssima. Visto que durante a pandemia, né, ninguém fala, mas aumentaram muito os suicídios de crianças e adolescentes. Vejam bem a gravidade do que eu estou falando. Tu já pensou? Eu tive uma paciente, eu tive uma história. Eu passei por uma história pessoal de uma paciente minha que durante a pandemia perdeu uma filha de 16 anos de idade. Olha o absurdo. Olha o absurdo. Por quê? Falta a estrutura, faltou a bengala. Faltou o apoio do Estado, faltou o enxergamento, alguma coisa faltou. Houve um erro aí. Ah, mas não fui eu. Ninguém erra, né? Mas ninguém assume a culpa, é diferente. Ninguém assume a culpa. Ninguém assume a culpa, mas nesse momento alguma coisa aconteceu que nós perdemos a vida dessa criança. Então, uma situação assim tem que entrar como urgência. Eu não sei se há necessidade da contratação de mais psicólogos. Durante a pandemia, isso foi um volume enorme de pacientes que precisam do atendimento, que precisam entender, que precisam se autoconhecer. Nós temos que entender que muitos adolescentes estavam aí na fase de socialização, né, conversando, começando a namorar e tiveram interrompido este ciclo. E isso mexe muito com a cabeça de cada um. E nesse momento essas pessoas precisam ser atendidas, precisam ser consultadas, precisam ser avaliadas e precisam ser medicadas, se assim houver necessidade. Então a gente pede aí para que casos como esse, crianças até 12 anos, por favor, gente, né, deem uma atenção especial, chamem amanhã, não é marcar para a semana que vem. Tem coisas que não tem tempo, né, que a gente tem que fazer o mais rápido possível para não se arrepender depois. No início da pandemia, que eu me socorri do senhor para sair do meu quarto, porque queriam me deixar preso num quarto e eu não tinha nada. Então, bom, eu fiz a avaliação e todo mundo assustado com o início da pandemia, que eu nunca levei muito ao pé da letra. O senhor gravou um vídeo depois, que foi para o mundo, dizendo o que você pensa sobre isso. Aí o que acontece? A partir do que aconteceu comigo, eu comecei a dizer, em toda segunda-feira, não repeti tudo, mas segunda-feira eu tenho um comentário na Rádio Miriam, e eu disse mais do que uma vez que a gente ficando dentro de casa ia piorar a situação, que cumprisse os protocolos, até clube de futebol cumpriu o protocolo e continuou treinando, e ninguém morreu. Então, as mortes o senhor está confirmando agora. Quantas pessoas se suicidaram, quantas pessoas tiveram maior problema do que se tivesse. Sai com o protocolo embaixo do braço, cumpre o protocolo e sai. Como eu fiz, graças a Deus não peguei, e saí todos os dias a partir do momento. O senhor me assinou uma autorização, eu fiz o meu diagnóstico e eu não estava infectado e segui minha vida seguindo os protocolos. Então eu quero lhe agradecer publicamente que me salvou dessa, porque senão eu teria ficado 14 dias, aí sim eu ia endoidar. Porque o cara que nasceu no fundo do agudo, lá no interior da Criúva, ficar preso, é o fim do caminho. Então muito obrigado, doutor, quero agradecer. Por favor, não precisa agradecer, eu fiz só aquilo que a minha consciência e o meu juramento permitiram que eu fizesse. Durante a pandemia, nós vivemos muitos excessos, né? As pessoas acabaram cometendo alguns excessos. E o lockdown foi um deles, né? O fique em casa,
Lembro. 15 dias em março, o vírus nem aqui estava, e nós em casa, né? Vazia a cidade. É importante a gente lembrar e reconhecer que houveram os erros, porque as pessoas erram e continuam errando. Isso é o que me deixa preocupado, né? Os erros que podem acontecer para o futuro. Lockdown, acho que não, porque a gente não vê a grande mídia mais falar nisso. Tu viu? Ninguém fala. Aumentaram as mortes, eles estão agora com outros assuntos aí polêmicos, eles sempre tentam inventar um tema aí de cortina de fumaça, né? Mas ninguém mais fala em lockdown, porque eles viram. E eu sempre dizia isso. O que acontece? Eu sou de um partido trabalhista, filosofia trabalhista, Senair. Tu conhece bem. Brisolista, né? E quando eu fiz aquele pronunciamento, eu fiz porque eu precisava defender o trabalhador, né? Quando o trabalhador mais precisou, eu, pelo menos, como Partido Trabalhista, estive do lado dele. Porque nós tínhamos um entendimento de que a pandemia era grave, era uma situação que, infelizmente, podia vitimar muitas pessoas, mas num país como o nosso, onde o trabalhador, o cidadão, de trabalhador, quando eu digo empresários, eu digo todos os segmentos, vendem o almoço para comer a janta, nós não podemos tirar este direito de cidadania deles, esta dignidade deles. Isso nós não podíamos tirar. Nós tínhamos, o resto tudo, como tu mesmo falou, usar máscara, usar bota, ficar que nem astronauta, tudo a gente podia conversar e negociar e ver. Agora, fazer com que o trabalhador fosse segregado em trabalho não essencial, trabalho essencial, toda aquela lambança, a lojinha ali não pode abrir e os frigoríficos, né, positivando 40, 50, 100 por dia, tudo aberto, ou seja, eu dizia que era na verdade quem pagava imposto estava trabalhando. As grandes empresas, tudo trabalhando. A lojinha que muitas vezes sonega, né, ou que paga um imposto assim pequenininho, esse é tudo fechado, né? Então era um lockdown relativo, segregacionista, né? Então foram estas questões que eu sempre abordei. Agora, jamais, em nenhum momento eu debochei da pandemia, eu tirei a gravidade que ela tinha, né? O meu pensamento naquele momento era dizer assim, bom, a coisa vai ser preta. Nós podemos deixar ela preta, porque infelizmente, por isso que é a pandemia, né? Pandemia, se não tivesse morte, se não fosse preta, não seria pandemia. Nós podemos deixar ela só preta ou nós podemos piorar ela, entendeu? Se nós organizar e começar a mexer nela e começar a fazer com que o cidadão daqui a pouco ficasse sem recursos, ficasse preso, ficasse com problemas psicológicos, ficasse com... ou seja, associar ao problema que já era grande um problema maior ainda. Então, nesse intuito, assim, que foi a minha fala naquele primeiro momento, né, sempre tentando respeitar o trabalhador, o cidadão, a liberdade que ele tem de ir e vir, né, é importante que a gente fale isso, né, a liberdade para mim, é sagrada na democracia, né, e a liberdade não é da esquerda e nem da direita. A liberdade é da democracia. Porque hoje parece que é liberal, é da direita. Não. A esquerda era liberal, porque a direita era a ditadura. A ditadura da direita, que nós tínhamos o militar, né, e nós da esquerda eram que buscamos a liberdade. E hoje mudou. Parece que a esquerda virou conservadora e a direita que é liberal. Houve uma inversão. Houve uma inversão de valores aí que eu não entendi, né? Mas na grande verdade, politicamente, assim...